Ele vai pra almoçar e pra dar uns tiros, pra dar uns pipocos. Ele já tá passando mal aqui, já. Mal sabe ele que o FPS é a vida inteira. Fundamento Ele acha que é igual. Ele vai ver, Se você opera hoje no mercado financeiro e qualquer pergunta técnica não venha de um depende, você está operando errado. Eu só não queria voltar pro direito. Eu saí de engravatado para vendedor de perfume na rua, perfume falsificado ainda por cima. E aí eu tive um sócio, esse sócio tinha exatamente 120 mil reais. Dali para frente a gente tinha um negócio que a gente chamava de mesa, né? Mas ele me salvou. Se fosse começar hoje, eu estudaria gerenciamento de risco. Eu saberia calcular, por exemplo, um risco da ruína. Inclusive, muita gente já foi no podcast e, na minha opinião, falou muita merda sobre gerenciamento de risco. Pode escrever o que eu tô te falando. Trader que acredita nisso não vai dar certo no mercado. O trader que acredita que um governo irresponsável que coloca a culpa sempre em qualquer outra pessoa menos nele é o mesmo trader que tem desculpa pra tudo. A culpa nunca é dele. Bom, agora vocês vão ali comigo. Eu chamei o Erabi hoje pra ir almoçar. Ele vai pra almoçar e pra dar uns tiros, pra dar uns pipocos. Fazer esse menino virar homem. Acho que nunca deu um tiro na vida. Capaz que tem medo até do barulho. E é bom demais ser parceiro do Vascão. Nossa, coloca esses caras tudo na boa. Nossa senhora, só leva os caras pro lugar bom. Nossa, é bom demais ser parceiro do Vascão. Você é louco. Aí agora estamos aqui, ó, com o menino aqui agora, ó. Ah, diz ele que já tá se tremendo. O menino por que você tá tremendo? Falei pra ele, vamos dar uns pipocos. Ele já tá passando mal aqui, já. Cara, mal sabe ele que eu joguei FPS a minha vida inteira, entendeu? Fundamento ele acha que é igual. Ele vai ver. O cara jogar CS. Como é que chama aqui? BF. Não, o outro. O quê? COD? Não, eu sou do BF. Não, COD não, velho. Um da modinha lá agora. Ah, dos bonequinhos. Valorant. Jogador de Valorant. Tá achando que é igual. Vai ver. Vocês vão ver. Acompanha comigo aqui. Acompanha aqui com nós que hoje vai ser bom. Olha aí, ó. Nós vamos levar o Erabi aqui agora no restaurante texano aí, ó. Olha lá. Vamos ver se ele vai gostar, porque ele só come churrasco de brócolis, mija sentado. Vamos ver se a gente salva mais um cidadão dessa população que nós estamos formando, né? Vamos ver se a gente forma uns homens agora, né? E aí, vai dar tiro igual homem ou não? Bora. Aí, olha o standzinho exclusivo ali pra nós. O quê? Mustangão, ó. Aqui tudo faz barulho, inclusive os carros, olha. E aí, tá bem? E aí, senhores? Bora pra mais um vídeo aqui. Eu não sei que dia é hoje, acho que é 30, já é 30, né? Dia 30 de julho aí, quinta-feira hoje, quarta-feira. E eu já encerrei o mês, então eu tô tem uma semana já que eu tô out do mercado, né? Não faço nenhuma operação. Isso eu consigo controlar bem assim, bem tranquilo. Aliás, é fácil a gente controlar, ou deveria ser fácil a gente controlar essa parada de não operar, né? Enquanto a gente tá com o dinheiro no bolso, né? Tá com seu mês encerrado, enfim, eu tenho zero tentação em operar quando eu já bati o número mínimo que eu gosto em cada mês, né? E aí eu tive que cuidar um pouquinho da minha saúde, né? Porque eu tava parecendo velho, né? Não que eu não esteja ficando velho, né? Tava andando de carro de passageiro, por exemplo, tava ficando muito tonto, tava sentindo a cabeça pesada e essa cabeça já é pequena, você imagina, ela é pequena já é pesada, tá difícil de aguentar. E aí tive que ir no médico, né? A neurologista lá, enfim, especialista em... eu nem sabia que existia esse nome dessa especialidade aí, que cuida de equilíbrio, essas coisas. Aí fui lá, passou uma pinca de exame lá, enfim. Mas provavelmente é só sobrecarga mesmo. É o que todo mundo que trabalha hoje muito tem, às vezes tem, né? Às vezes a gente não sabe equilibrar muito bem os pratos, descansar, enfim. Aí era só uma sobrecarga mesmo, eu acho, né? Pelo menos eu espero, fui pegar o resultado dos exames. E aí, como esses dias eu vim parado, né, de manhã, eu tô tirando as manhãs aí, na verdade até umas 9 horas só, pra dormir uma horinha a mais por dia. Aí não tô operando, né, tô fazendo lá um morning call com o pessoal da mentoria, faço gravação, enfim. Nos dias normais eu faço ao vivo. No fim das contas, esse foi o nosso rolê aí. No final das contas, tamo vivos, tamo bem, né? Mas é aquela questão, né? Chega uma hora que eu acabo fazendo muita coisa, né? Acabo
operando, suporte de mentoria, aula de mentoria, podcast, né? Bastidores também do podcast em si, que envolve N coisas, enfim, desde postagem, de conferência de vídeo, essas coisas, enfim, que a gente faz. E aí tem a consultoria de investimentos também, que é a Veltra Investimentos, né? Inclusive que são para clientes aí, né, que tem mais de 100 mil reais, pelo menos, investidos. É um modelo totalmente diferente do AI, né? O que é o modelo de agente autônomo hoje, né? Os famosos escritórios, né? Ele recebe pelo que ele te vende. É igual o gerente do banco, né? Ele tem produtos que pagam mais para ele. Então, não são os melhores produtos para o cliente que ele prefere vender, né? É os produtos que mais pagam para ele, porque ele tem meta para bater, a empresa tem meta para bater, aquela coisa toda. E aí, no fim das contas, o que os caras fazem? Vende o que paga mais. É uma prática comum, por isso que vocês viram esse tanto de escândalo aí, esse tanto de bagunça que teve aí, etc., né? Nas redes sociais, falando aí dos problemas, né? Que o pessoal teve aí com algumas corretoras, né? Porque teve agente autônomo aí, escritório, que entubou o cliente da cabeça até o dedão do pé. No mundo inteiro já se usa um modelo que é o modelo de fee-based, né? Que é um modelo de consultoria. Ou seja, se o meu cliente fizer dinheiro, eu faço dinheiro. Se o meu cliente não estiver fazendo dinheiro, eu não vou fazer dinheiro. Por quê? É um percentual anual sobre o patrimônio administrado dele. Então é totalmente diferente. Então eu quero que o meu cliente faça dinheiro para que no próximo ano, por exemplo, eu consiga inclusive receber mais. E aí fica bom para todo mundo, é o jogo do ganha-ganha. Então esse é o modelo da consultoria, esse é o modelo da Veltra Investimentos. Estou explicando para vocês aqui porque muitos de vocês não fazem ideia nem a diferença disso, enfim. E aí já tem 3, 4 meses, né, que nós fundamos a empresa, e aí tem a Veltra também. Então são muitas atividades que acabaram aí, é inevitável, né? A gente fica cansado mesmo, enfim. Mas para evitar isso, é só aprender a descansar nos momentos certos, né? Administra mal o tempo, isso é má administração do tempo, e aí a coisa bagunça, né? Coisa desgrama, vamos assim se dizer. Mas é isso, estamos vivos, tá? Na última caixinha de pergunta que eu abri no Instagram, eu recebi um monte de perguntas e eu respondi várias, mas ficou um monte para trás ainda. Então eu vou aproveitar esse momento que a gente tá indo ali podcast gravar ainda, vamos pegar a trans, etc, enfim, para eu poder ir na caixinha de pergunta aqui, nas caixinhas de pergunta e responder o que ficou para trás. Fechou? Tá, beleza. Então vamos lá então. Vai estar na tela aí a pergunta, né? Essa pergunta agora tá falando sobre o padrão de entrada, né? Qual padrão de entrada que se aparecer eu não fico de fora, né? Qual aquele que eu pego e não fico de fora? Isso é que é foda explicar isso, porque assim, depende. Você fala, mas não tem um único padrão que sempre que acontece, você fala, não tem, porque o padrão precisa acontecer numa boa região, vamos assim se dizer, né? Ele precisa acontecer. Por exemplo, precisa acontecer um padrão comprador quando, antes de eu esperar o padrão, eu já decidi que naquela região de preço eu quero comprar. Eu não fico primeiro procurando o padrão, primeiro eu defino as regiões que eu sou o comprador. Acontece muito na mentoria, principalmente com quem é novo. O pessoal fica meio assustado e fala assim, cara, como é que você acerta tanto essas regiões? Porque, cara, você vai olhar no gráfico, uma região de suporte, velho, você vai achar 10 suportes lá. Você vai achar, vamos falar a verdade, você vai pegar o gráfico hoje, você vai achar 3 suportes ali, você fala assim, qual que é o melhor? Você define o melhor utilizando um conjunto de técnicas. E aí, utilizando um conjunto de técnicas, você vai definir qual seria ali, por exemplo, a melhor região, o melhor suporte, etc. E aí, por isso que eu acerto tanto a região, vamos assim se dizer. E aí, vamos supor que eu defini que hoje tem uma região específica que eu quero comprar dólar, tá bom. Aí acontece alguma coisa. Né? Vem ali um candle basicamente bonitinho, de falha. Eu compro? Depende, porque tem 2 tipos de falha que eu trabalho, que eu classifico, né? Essa é uma falha típica e falha atípica. Depende também do padrão, depende da volatilidade do mercado. Esse é o ponto, né? Não existe trader lucrativo que ingessa o mercado, não tem como. Por isso que eu não gosto de setup, por isso que eu não gosto dessa de, não tem algo que se acontecer você sempre entra. Não, porque o mercado nunca é o mesmo. Ou seja, se o mercado nunca é o mesmo, é que eu sempre vou fazer a mesma coisa. Eu posso fazer as mesmas coisas, tá? Que fogem um pouco da objetividade. Por exemplo, identificar a região. Vou identificar a região. Qual região que é? Não faço a menor ideia. Preciso pegar o gráfico, estudar e definir a região. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Qual padrão você vai esperar aqui, basicamente, para fazer a entrada? Depende, por exemplo, da volatilidade do mercado. Depende, por exemplo, em virtude da volatilidade do tamanho do stop. Então, ou seja, cara, olha como tudo depende. Se você opera hoje no mercado financeiro e qualquer pergunta técnica não venha de depende, você está operando errado. Porque tudo depende, né? Tem gente que gosta de operar, sei lá, gosta de barra de força. É boa? Depende. Eu quero operar reversão. É bom? Depende. Tudo depende.
né? Tipo aquela música do Wesley Safadão, você cheira? Depende, né? A mulher ouvir isso, vai ficar puta demais. Essa música é lá do Wesley Safadão lá. Mas enfim, então o quê? Depende. Não tem um padrão específico que eu gosto. Gosto muito de padrões que falham em regiões em que eu quero comprar ou vender e deixam a segunda falha típica. São 2 tipos de falha que eu trabalho. Essa falha eu classifiquei esses nomes, igual a questão do gerenciamento de risco que eu classifiquei para ficar mais didático, eu também classifiquei essa questão das falhas, típica e atípica. Então, quando aparece a típica na região que eu quero, eu gosto bastante. É um padrão que normalmente paga muito bem, ou seja, o risco-retorno é excelente e a taxa de acerto é alta. Aí, meu irmão, risco-retorno excelente, taxa de acerto alta é quase mentira, né? Quase um sonho. Então é o que eu gosto. Você perdeu muito no começo. Como você saiu de quebrado para trader de sucesso? Perdi muito no começo, perdi muito rápido, né? Eu tava com 3, 4 meses de mercado, eu perdi 120 e poucos mil, que era o que eu tinha na época, era tudo que eu tinha, perdi em 42 minutos, cara, até hoje. Hoje eu tenho dificuldade de perder 120 mil em 42 minutos, mas na época eu tinha uma facilidade absurda, era bizarro, né? Um tempinho depois, cara, assim, uns 40 dias depois, saiu uma ação judicial que eu representava na época, né? Que eu tinha uma representante do cliente, da parte autora, e aí eu fiz mais uns 80, eu recebi uns 85 mil, cara. E, fiquei felizão, falei, agora eu vou ter mais dinheiro pra operar e tal, né? E aí, amigo, o que aconteceu? Só adivinha, né? Perdi esses 80 mil, muito rápido, inclusive. Né? Aí tomei a ré nesses 80 pau aí, me ferrei no cálculo total, já tinha perdido aí mais de 200 mil reais, né? Tinha perdido quase 230 mil. Como é que eu me restabeleci, né? Deixa eu só ver esse GPS aqui. Aí a pergunta é, como você se restabeleceu? Cara, fazendo primeiro as coisas corretas. Eu não deveria ter largado a minha fonte de renda, porque tinha 4 meses de mercado. Eu não tinha, obviamente, eu tive um resultado do quê? 1 mês e meio, meu primeiro mês. E aí eu já tava louco pra sair mesmo. Eu queria largar a advocacia, eu não queria mais dar aula na faculdade, né? Aí eu juntei a fome com a vontade de comer, só que eu fui comido, literalmente. Então, aí eu voltei para fazer o correto. Você fala, você voltou para advocacia? Não, eu fui procurar outra fonte de renda. Né? Então, essa é a primeira coisa aí. A primeira forma de você se restabelecer é muito provavelmente você fez coisa errada também. Você largou uma fonte de renda que você não deveria ter largado, né? E aí eu voltei a trabalhar fora do mercado financeiro, comecei a fazer uma grana para viver, né? Eu tinha um custo médio mensal de 1.500, 2.000 na época. Era grana, inclusive, viu? 1.500, 2.000 não era fácil fazer na época, não. Não porque eu queria fazer, né? Porque eu não queria voltar para advocacia, enfim, eu queria fazer qualquer coisa, fazer faxina. Tem um primo meu, inclusive, minha família, que eu falei para ele que eu queria limpar as lojas dele, né? Ele tinha loja, tem loja até hoje. Ficou bravo comigo, não deixou, né? Aí foi ele que, inclusive, que me deu a ideia da gente pegar uns produtos lá que ele tinha comprado, que a funcionária, uma das funcionárias da loja tinha comprado também, etc. Enfim, pra gente vender, né? E eu ficava com o lucro e devolvia o custo para ela, porque ela não tava tendo tempo de vender. Acredite se quiser, foi o que eu fiz. E eu fiz isso aí um bom tempinho aí pra sobreviver, né? Eu só não queria voltar pro direito. Eu saí de engravatado pra vendedor de perfume na rua. Perfume falsificado ainda por cima. Parece piada, mas é real, né? Você vê que quando você não quer voltar pra uma coisa, você não quer fazer um negócio, irmão, esquece. Mas você precisa viver, precisa comer, você dá um jeito. É o que eu falo. Quem quer, dá um jeito. Se vira, né? E aí, a partir dali, foi tudo mais diferente, né? Eu já contei essa história em alguns podcasts, enfim, né? Que aí eu operava pequeno, operava um contratinho, depois que eu fui juntando uma graninha, mas era muito difícil juntar dinheiro, eu não conseguia juntar dinheiro, eu juntava 400 reais num mês, não dava, sabe? E assim, os custos operacionais eram muito mais caros, a corretagem não era zero, sabe? Era bem mais caro, era tipo, não me engano, R$2 por mini. Então assim, na época era foda, velho. Tinha que pagar a plataforma, não tinha essa plataforma gratuita. Então assim, era muito pesado. E aí tinha que juntar dinheiro pra operar ainda, Então assim, né? Quando eu comecei a conseguir ter dinheiro, eu operava ali um minizinho. E aí foi isso, cara. Aí depois, né, eu tive um sócio, né? Já contei essa história, eu não lembro se no meu podcast ou ali nos Traders Podcast, ou se foi em outro podcast que eu fui convidado. Mas já contei a história umas 3 vezes já. E aí eu tive um sócio, esse sócio tinha exatamente 120 mil reais, que, por incrível que pareça, era a mesma grana que eu perdi. Dali pra frente, a gente tinha um negócio que a gente chamava de mesa, né? A gente chamava de mesa. A gente conseguiu crescer,
nessa mesa, nesse business nosso, e eu fui até atingir uma quantia boa, de fato. E aí, em determinado ponto, eu falei pra ele, olha, daqui pra frente, né, você pega aqui a grana e tal, pega a sua parte aqui, agora eu preciso ir sozinho, quero ir sozinho. E aí foi bom, cara, foi top, foi excelente pra mim, excelente pra ele, mas ele me salvou. Poderia ser diferente, poderia ter outra pessoa, ou eu mesmo poderia ter juntado essa grana, só que eu ia levar muito mais tempo, porque eu tava em caco. Conseguia operar um minizinho só e mais nada. Não conseguia juntar dinheiro e eu não queria voltar pra advocacia, né? E é isso, a história toda aí. Se você começasse hoje no trade, o que você faria? Qual seria o seu primeiro estudo? Onde você focaria, né? Cara, se eu fosse começar hoje no trading de verdade, eu estudaria gerenciamento de risco, porque a maioria das pessoas quebram. Porque a técnica é não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Também, né? Mas é emocional. Fala, cara, a base é gerenciamento de risco. Não tem como você não ter gerenciamento de risco ou ter um gerenciamento de risco ruim e simplesmente ficar acreditando que vai dar certo, que o seu emocional vai ficar bom. Não vai, cara, porque, cara, o seu emocional não aguenta um gerenciamento de risco ruim. Você pode ser o melhor, o cara menos emocionado do mundo, mais preparado emocionalmente, etc. Enfim, se eu fosse começar hoje, eu estudaria gerenciamento de risco. Eu saberia calcular, por exemplo, um risco da ruína. Você fala, nunca ouvi falar disso, então procura. Como calcular o risco da ruína no mercado financeiro? Por exemplo, tem as aulas aqui, tem um corte aqui do podcast que tem bastante visualização, inclusive, que é um corte que eu explico parte do que eu ensino na mentoria sobre gerenciamento de risco. 50% do que eu ensino tá lá dentro. Metade do que eu ensino tá lá dentro. É só procurar gerenciamento de risco os traders podcast. Então eu iria estudar gerenciamento de risco, sem sombra de dúvida. Né? Não tem... não, vou estudar primeiro Candle. Vou estudar... Não, primeiro gerenciamento de risco. Porque Candle não é sua matéria-prima de trabalho. Sua matéria-prima de trabalho é dinheiro. Então você tem que estudar primeiro sobre dinheiro. Você tem que estudar primeiro sobre como gerenciar esse dinheiro. E ninguém sabe gerenciar essa bosta. Todo mundo, quando quer ensinar, ensina errado, fala merda. Inclusive, muita gente já foi no podcast. E, na minha opinião, falou muita merda sobre gerenciamento de risco, mas é a minha opinião, né? As pessoas não ensinam isso, inclusive, porque nunca tiveram, de verdade, que operar uma grana grande. Ou se tiveram que operar, quebraram e não aprenderam até hoje. As regras de gerenciamento de risco, cara, os números, eles são universais. Ele é universal para quem tem pouco, para quem tem muito, para quem tem médio, tá no meio do caminho entre o pouco e o muito, né? E o pouco e o muito aí vai muito da sua cabeça também, da quantidade de exposição que você quer ter no mercado, né? Conversaria isso no gerenciamento de risco, sem sombra de dúvida. Trump taxa o mundo, mas as empresas também estão nesses países. Como a conta fecha para filial Estados Unidos? Né? Cara, primeiro é assim, não adianta a empresa estar nos Estados Unidos hoje, mas a produção dela é aqui no Brasil, ela vai ter que exportar do mesmo jeito. São CNPJs diferentes, né? É do mesmo grupo, mas são pessoas jurídicas, vamos assim se dizer, com a sua própria identidade. Então ela teria que exportar de qualquer jeito. Trump deu uma declaração dizendo que se a empresa se instalar lá, não pagaria taxa, etc. Enfim, mas assim, essa norma não existe ainda. E sabe Deus se vai existir. Então assim, como é que essa conta fecha? Cara, não fecha. Inclusive hoje é dia 30, dia 1º entra em vigor a tarifa. Até agora a gente não teve nenhuma novidade sobre o tema. A conta não fecha, vai ser enrabado. Quem exporta aí vai tomar uma enrabada do caralho, essa é a verdade. Como é que vai resolver? Não sei. Não sei se... amanhã o Trump muda de ideia, amanhã no caso a gente está gravando quarta, amanhã seria quinta, na sexta entra em vigor a tarifa. Então assim, não tenho a menor ideia. Agora, uma coisa é fato, né? Se fala muito aí, e aí é o que eu falo, né? Trader que acredita nisso também nunca vai dar certo no mercado, tá? Pode escrever o que eu tô te falando. Trader que acredita nisso não vai dar certo no mercado. O trader que acredita que um governo irresponsável que coloca a culpa sempre em qualquer outra pessoa menos nele, é o mesmo trader que procura copy trade para terceirizar a responsabilidade, porque ele concorda com isso, é o mesmo trader que perde dinheiro no mercado e coloca a culpa no institucional caçando o stop dele, né? É o mesmo trader que tem desculpa para tudo, a culpa nunca é dele. Normalmente é esse tipo de pessoa também que acredita, né, que os problemas do governo aí de mais de 20 e tantos anos do mesmo governo é de uma pessoa que ficou 4 anos. Tipo, mano, e aqui sem político de estimação, tá? Até porque eu acho que o Bolsonaro calado é um poeta, né? Fala merda pra caralho, né? Não sou fã também lá dos filhos dele. Acho que eles se misturam muito onde nos foram chamados. Isso aí deu um puta BO, né, pra ele, enfim. Então assim, sem políticos de estimação, né? Mas a gente também não pode ser burro. O grande problema da política no Brasil é ter político de estimação. É falar, o fulano, o ciclano. Sendo que, meu irmão, nós temos que pensar no coletivo, né? E não tem como a gente falar
que os problemas que esse país enfrenta até hoje, né, nos últimos 22 anos, tudo é culpa de um cara que ficou 4 nos últimos 22. Não tem como, cara. Mas, enfim, se você é trader e acredita nisso, tem certeza que você é fudido no mercado, porque você não conhece o conceito de autorresponsabilidade, igual o nosso governo atual também não conhece. Não, agora a gente só para no estúdio, só. Agora vai embora. Olha que vista bonita. Porque quando eu quero essa confluência e eu quero sempre esse movimento puxou pro back vai, na minha cabeça, como que funciona a estrutura do mercado? A gente pode muito bem pegar e falar assim, bom, aqui é a mínima do movimento. Isso aqui é uma absorção e aí eu tenho uma regrinha básica. Foi pro verde, veio pro cinza, pau, acelera o movimento. E aqui é o nosso trade. Não tem fluxo comprador e vendedor ao mesmo tempo? Sim. Não. A linha zero é que dá uma limitada. Então as vendas acima da linha zero tendem a ser um pouco mais complexas. Você pode operar vendido?